fazer todo o controle das páginas reproduzidas e tais informações regularmente aos autores devem ser prestadas. E foi essa situação que eu tive. O que aconteceu com as editoras? Por que elas sumiram dessa situação? Quando se fala em entidades de gestão coletiva, constituídas para esse fim, no inciso 4º, também se fala de autores. E tem mais, o pior ainda, o inciso 5º, não sei se já está aqui. Os autores poderão praticar pessoalmente os atos referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à entidade a que estiverem filiados. Então, de repente, um autor de um livro é professor da USP. E, em razão disso, ele acha que, dentro da USP, toda a obra dele pode ser livremente copiada. Ali avisa a entidade de autores a que ele está afiliado e está resolvido o problema. Só não está resolvido o problema da editora. E aí o inciso 6º, que é uma situação excepcional, quando o autor, aqui aparece o titular pela primeira vez, ou o titular do direito de reprodução, se recusar ou criar obstáculos não razoáveis ao licencialmente previsto neste artigo, ensejará a aplicação do disposto no artigo 52. Então, como eu falei, eu já me manifestei publicamente em várias situações sobre a flexibilização da lei, sobre a possibilidade de se copiar integralmente obras esgotadas, obras científicas não editadas no Brasil, poesias, artigos de jornais e revistas para utilização em sala de aula, obras órfãs, algumas situações especiais. Agora, eu não consigo realmente entender como agora, diante de uma situação em que a obra está no mercado, ela foi editada por uma editora que investiu naquele autor, ela está no mercado, as bibliotecas têm obrigação de investir nessas obras, justamente para que os alunos que não possam adquiri-las tenham acesso. Existe a possibilidade, aqui deveria estar contemplada, a possibilidade de cópias de pequenos trechos, e regulamentada efetivamente. Eu posso tirar cópia de um capítulo, eu posso tirar cópia de 10%, de 20%, de 30% dessa obra, o que seria razoável. Agora, permitir essa reprodução integral da obra, eu acho que é uma forma de... Eu me lembro de uma discussão que aconteceu num teatro, na Consolação, ela foi a Funarte, em 1989, quando se discutia aquele antigo projeto do Genuíno, né, que acabava beneficiando tanto o autor, que corria-se o risco de matar o autor de amor. Né? E eu acho que é a situação que a gente tem aqui. Eu nunca vi tantos livros científicos e livros de direito sendo editados como nos últimos anos. E isso, na verdade, só aconteceu em razão dessa lei de 1998 e até dela estar sendo colocada, realmente efetivada. Né? Eu discordo dos métodos agressivos da BDR, mas o fato é que a proibição de cópia integral, como havia no passado, estimulou a edição de livros. E o autor precisa que os seus livros sejam editados. Isso não afetaria em nada autores de best-sellers nesse artigo aqui, esse capítulo, como o Paulo Coelho. Ninguém vai tirar cópia do livro do Paulo Coelho para ler a cópia. Né? Nem os autores de Harry Potter ou aquelas séries de adolescentes como dos vampiros e tudo mais. Agora, os demais autores e, sobretudo, os autores de obras científicas, porque nas universidades que acontecem as cópias justamente em razão do estudo e tudo mais, é que estaria afetado. Eu acho que não faz sentido uma editora investir num autor em que vai ter alguns exemplares vendidos e, a partir daí, pode ser livremente copiado, mesmo que com um pequeno valor sendo arrecadado para fins de direitos autorais. Em primeiro lugar, isso deveria, evidentemente, contemplar os titulares e não só os autores, e eu acho que uma cópia integral tem que se justificar, como ela está muito bem justificada e sem nenhuma necessidade de autorização ou de pagamento, dentro das limitações que estão previstas no artigo 46. Agora, esse capítulo aqui, eu acho que não é o que se esperava dele. Ele poderia ter uma finalidade, que era regular os pequenos trechos e a remuneração desses pequenos trechos da cópia parcial, mas da forma como foi feito, pessoalmente, discordo. Bom, passa então a palavra ao professor Gurta. Muito obrigado. Nós vamos examinar aqui as alterações que foram
propostas no capítulo da utilização da obra audiovisual. Tá? Então, eu teria aqui alguns comentários, e já adianto que vejo com muito bons olhos uma alteração que está sendo proposta no parágrafo 1º do artigo 86, quando trata, quando menciona as associações. Né? Por que vejo com bons olhos? Que é óbvio que essas associações ainda não existem, mas vejo com bons olhos porque sempre me indaguei e conversei com colegas que também estudam o assunto, a circunstância de que o sistema de gestão coletiva deveria expandir também de uma forma mais ampla para abranger outras áreas, senão daquelas que inicialmente o sistema de gestão coletiva foi concebido. Então, a disposição do parágrafo 1º do artigo 86 eu vejo com bons olhos, eu vou comentá-la mais à frente. A primeira, acho que ainda estamos aqui na reprografia, mas não tem problema, eu vou falando, em algum momento o artigo 81 aparece. Tá? A primeira questão, o primeiro ponto que eu... Ainda não. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar no artigo 81, que trata da autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção audiovisual, implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica pelo produtor. Então, essa inserção pelo produtor me parece também boa, no sentido de que reafirma a ideia de que o produtor é o único responsável pela produção econômica da obra audiovisual nos termos da Convenção de Berna. Quer dizer, ou seja, o que já se sabe e que já funciona na prática é que, a despeito do produtor não exercer os seus direitos de titularidade, não ser incluído, pelas razões que hoje não cabe aqui, nos limites estreitos do debate que a gente está propondo aqui, adentrar nessa discussão, até porque ela tem razões legislativas e históricas que justificam o porquê do produtor audiovisual não ser inserido, segundo nosso sistema, como um dos coautores, é uma reafirmação de que ele é o único responsável pela produção econômica da obra. Né? E isso, de fato, é um ponto relevante e tem também implicações com outros dispositivos que também integram esse mesmo capítulo. Há também um aspecto que me parece importante também nesse tópico, é de que este artigo 81 está também referido no parágrafo 1º do artigo 86, ou seja, nessa proposta. Se puder, mais à frente, por favor. O artigo 86, que também é objeto de análise, ele também menciona no parágrafo 1º, na primeira expressão, sem prejuízo do artigo 81. Este parágrafo 1º, que eu estou comentando até por uma não boa técnica, mas de propósito, porque deveria comentar o caput antes, mas vou comentar primeiro o parágrafo 1º, pela razão de que ele remete ao artigo 81. E esta disposição também me parece oportuna, na medida de que há aí, com a referência ao artigo 81, um reforço de forma inequívoca acerca da possibilidade dos autores, artistas, intérpretes e produtores